Olá, minhas amigas, meus amigos, internautas, seguidores, tudo bem? Nem tudo é o que parece ser. 3 dedos de prosas, jornalismo com ética, parcialidade, responsabilidade. Apoie nossas lives e saiba o que acontece no noticiário geral através de análises e nossos comentários exclusivos. Façam parte do melhor do jornalismo de internet. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Vou dizer algo aqui que muita gente teria ou tem medo de dizer, mas vou dizer gritando sobre protestos. Chega! É preciso acabar com os abusos autoritários dos membros do STF, ou eles irão sequestrar o Brasil no mesmo modelo de regime ditatorial e de censura total a nível da Venezuela, Cuba, Nicarágua e outros países de República de Bananas. É urgente a imprescindível independência do STF. Trata-se de uma corte constitucional e não criminal. O STF é sim considerado o guardião da Constituição brasileira, pois tem a função de interpretar e julgar casos que envolvam questões constitucionais. Essa função é fundamental para garantir que a Carta Magna seja respeitada, as leis e os atos administrativos dos entes federativos da República também tenham assegurado seus direitos constitucionais. O STF, Supremo Tribunal Federal, eu digo, é uma corte constitucional, ou seja, o seu principal papel é zelar pela Constituição Federal e garantir a sua aplicação em todo o país. No entanto, o STF também tem competências, é certo, para julgar crimes, alguns, principalmente aqueles cometidos por pessoas com foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, como o presidente da República, membros do Congresso Nacional, deputados e senadores e o próprio STF. As Cortes de Justiça Criminais são exclusivas dos tribunais de justiça de estados. São órgãos de primeira e segunda instâncias e Zé Fini. São muitos os exemplos de que o caminho para se chegar ao cargo mais importante do Poder Judiciário brasileiro é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso precisa ser revisto, urgente, modificando o que preceitua a lei maior, a nossa Constituição. O artigo 101 da Carta Magna da Constituição diz que para ser ministro da Alta Corte tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Mas parece que é o que não está acontecendo por lá. Não, parece advogados disfarçados de juízes julgando o que não sabem. Ninguém, pelo menos em sã consciência, pode ir de encontro às 2 exigências. São imprescindíveis, é verdade, mas um dos erros mais grosseiros e desgraçados no STF, e é ponto polêmico, o que cabe ao presidente da República indicar os membros do STF, ainda que a indicação seja exclusividade da autoridade da presidência da República do país, mas tem que passar pela aprovação da maioria absoluta do Senado. E o requisito constitucional da aquiescência dos senadores, os que aprovam os nomes indicados pelo presidente, é uma condição para assumir o cargo mais cobiçado do arcabouço jurídico brasileiro, e justamente é facilmente conquistado pelos interesses do chefe do Poder Executivo do Palácio do Planalto, em Brasília.
basta atender alguns pedidos dos parlamentares. Salta aos olhos que o nomeado para o STF fica, então, eternamente grato a quem o indicou, o que termina levando a uma situação constrangedora quando vai julgar uma ação que tem como parte o próprio governo federal. Outro problema, outro ponto diz respeito à opinião pública diante de determinadas situações. O que mais se escuta é o não vai dar em nada, se referindo ao ministro do STF que vai relatar um caso envolvendo alguém do grupo político do presidente da República que o indicou. Temos exemplos, muitos exemplos aí, mas não vamos citar nomes agora, dar nomes aos bois, porque entendemos a sensibilidade da coisa, né? E aí eu prefiro, neste momento, não citar nomes nenhum. Se o processo envolver, por exemplo, um parlamentar ligado ao governo e cai nas mãos de um outro ministro indicado no governo anterior, que era oposição, e aí o que acontece? O pessoal vai dizer a expressão que azar danado. Portanto, se faz urgente uma mudança nos critérios para tornar um ministro da instância máxima do Poder Judiciário, sob pena de preceito constitucional da independência e harmonia entre os poderes da República, este ir para a sarjeta, para o lixo da imoralidade, deixando o Estado democrático de direito fragilizado, como é o que está acontecendo neste momento no Brasil. Vamos agora à prosa de número 2. A presença de centenas de milhares de crianças e adolescentes em ambientes de festas, populares ou privadas, assusta por esses jovens, muitos ainda em idade de pós-puberdade, participarem de eventos fora da adequação da idade permitida, e isto ocorre sem nenhuma importunação das autoridades, especialmente as de acolhimento, assistência social e física, a exemplo dos conselhos, do ECA e outros instrumentos e organismos de responsabilidade civil e jurídica por parte dessas autoridades, diante do quadro de adolescentes que estão em festas sem a idade apropriada ou consumindo drogas ilícitas e também bebidas alcoólicas em praças públicas, em bares, durante a madrugada. O Juizado da Infância e Juventude dos municípios tem que agir para intensificar as fiscalizações de rotina nos locais frequentados por esses menores. As ações precisam ser realizadas em conjunto com a Polícia Militar e os conselhos tutelares, especialmente neste mês de festejos, eventos juninos. As praças, festas e eventos antigamente não tinham esse costume de estar cheias de jovens consumindo álcool e entorpecentes abusivamente. Mas agora isto está se tornando um fato comum. É certo que para cada caso há uma medida. Então é urgente e providencial que cada órgão possua um calendário anual de fiscalizações orientado pela vara do juiz da infância e também pela promotoria de justiça, para ser seguido de acordo com as determinações, os procedimentos, as fiscalizações devem ocorrer em motéis, hotéis e congêneres, bares, praças, festas e eventos. Existem casos de menores desacompanhados em eventos e ambientes públicos. Isto justificaria uma portaria para permitir que um menor não fique desacompanhado no período da noite até 22
e 0 hora. No caso de autuação, o adolescente deve ser encaminhado à família, que terá que responder o porquê do adolescente estar nessa situação, estar lá no evento, depois de meia-noite, ou 10 horas em diante, às 22 horas. Se o menor é encontrado em festas, a família que permitiu será, mais uma vez, responsável e será autuada junto com o dono da festa em que o menor foi encontrado. A fiscalização ajuda a olhar um determinado local com maior intensidade e sensibilidade. Apesar de o contingente ser reduzido diante de uma demanda tão grande, o juizado realiza as fiscalizações com a ajuda de parceiros da rede de proteção, como o Conselho Tutelar e a própria Polícia Militar. Em casos de festas grandes, a ação, mesmo feita em conjunto aos demais órgãos, mas ainda assim não dão conta. Um dos nossos mais assíduos, aliás, seguidores de nossas lives, o professor Paulo, da Rede Pública de Ensino de Livramento de Nossa Senhora, é uma das pessoas que se preocupam com a quantidade elevada de jovens, crianças e adolescentes em ambientes de festas, não somente em idade inadequada, como até usando bebidas em excesso, bebidas e drogas. Para ele, é preciso que as pessoas ajudem, apontem, liguem para as autoridades ao ver um adolescente em praça bebendo, consumindo drogas ou até traficando, porque, às vezes, é possível que haja uma concentração de fiscalização em um determinado ponto que pode não ser tão urgente. Então, se a sociedade repassa informações, o trabalho tende a ser cada vez mais eficaz. Vamos agora à prosa de número 3, a última do dia. O sudoeste da Bahia tem enfrentado uma verdadeira onda de encerramento de agências bancárias, especialmente nas regiões sudoeste e Chapada Diamantina. Entre outubro de 2023 e março de 2025, o Bradesco fechou agências em 36 cidades baianas, segundo o levantamento do Sindicato dos Bancários da Bahia. Em pelo menos 3 municípios, o banco era o único presente, deixando as comunidades completamente sem atendimento bancário físico. Cidades como Maitinga, Macarani, Maiquinique, Contendas do Sincorá, Ribeirão do Lago e até mesmo o polo regional de Vitória da Conquista foram atingidas. Municípios da Chapada Diamantina, como Palmeiras, Abaíra, Piatã, também sofreram com o fechamento de unidades do Bradesco e do Banco do Brasil. Em Palmeiras, por exemplo, o encerramento da única agência do Bradesco causou protestos da população, comerciantes e da prefeitura. Agora, os moradores precisam se deslocar até Ceabra, a cerca de 50 quilômetros distantes, para resolver questões simples, como saques, pagamentos e acesso ao crédito. A digitalização dos serviços bancários é apontada pelos bancos como justificativa para o fechamento das agências. No entanto, em cidades do interior, cidades pequenas principalmente, a inclusão digital ainda é limitada e grande parte da população, especialmente idosos, moradores da zona rural e pequenos empreendedores, depende justamente do atendimento presencial para realizar transações básicas. Além das dificuldades para os clientes, o fechamento das agências também tem impacto direto na economia local, com a perda de empregos e a redução na circulação de dinheiro. Sem agência, comerciantes enfrentam problemas com depósitos e truco, e produtores rurais encontram mais obstáculos para acessar linhas de crédito. O Sindicato dos Bancários tem denunciado os fechamentos como parte de uma política de desmonte do atendimento bancário tradicional, que favorece apenas os grandes centros. A entidade defende a manutenção de agências
em regiões estratégicas e o fortalecimento dos correspondentes bancários como forma de reduzir os danos à população. A crise no sistema bancário do interior da Bahia escancara um problema maior, a desigualdade no acesso a serviços essenciais. Enquanto nas capitais e cidades grandes, os bancos apostam na inovação tecnológica, milhares de baianos enfrentam estradas esburacadas e longas viagens apenas para sacar dinheiro ou então pagar uma simples conta. O risco é que, sem medidas compensatórias, como a criação de cooperativas de crédito locais, fortalecimento de casas lotéricas e apoiar a educação financeira digital, parte do interior do Estado mergulha em um ciclo de isolamento econômico, com efeitos a longo prazo para o desenvolvimento regional. Se gostaram da live, dê o like de positivo, curtam, comentem e compartilhem. E se não são inscritos, inscrevam-se. Acesse o sininho para notificação de novas lives. Até a próxima!